Paz de Cristo a todos, estamos com vocês no programa Mais de Deus, novamente chegando até você com a palavra de Deus para te abençoar. Estamos através dos canais online da Igreja Encontros de Fé de Canoas com muita alegria e por isso fique conosco que a gente já volta. Bênção de Deus, todas as terças e quintas, o programa Mais de Deus vai ao ar para abençoar a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, também nos acompanhar nas redes sociais, compartilhar e divulgar esta programação e também curtir a nossa programação que é bênção. Nós somos da Igreja Encontros de Fé de Canoas, inclusive queremos estar te convidando a estar participando conosco de uma de nossas reuniões onde você será muito acolhido no amor e no carinho de Cristo. O tema do programa de hoje é o poder do testemunho. Queremos falar sobre a importância que cada cristão tem no papel de testemunhar de Cristo, de falar do amor de Deus, ser luz e assim levar o Evangelho ao maior número de pessoas. Para falar sobre isso comigo no programa de hoje, pastor Adriano novamente. Bem-vindo, pastor. Paz, tudo bem? Paz, pastor. Sempre um momento muito especial, uma alegria estarmos juntos. Bênção. O tema de hoje é oportuno, pois no final de semana tivemos um batismo, onde mais de 80 pessoas se batizaram e fruto do testemunho da igreja, né? Verdade. Bênção, né? Um momento realmente assim marcante, né? Vivemos ali um momento da presença de Deus, as pessoas realmente recebendo do Senhor. Foi um batismo especial, pastor. Amém. Estamos alegres, gratos no Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Realmente, Jesus envia o seu Espírito sobre a igreja para que nós, por meio do Espírito, tenhamos ousadia, tenhamos sabedoria e amor pelas pessoas, para que onde quer que estejamos, ali sejamos testemunhas de Cristo. Ali sejamos ferramentas e instrumentos de Deus para proclamarmos o Evangelho, a verdade de Cristo, que transforma as vidas. E realmente, pastor Adriano, como nós precisamos falar nesses dias, como as pessoas estão precisando ouvir o que nós temos para dizer. E quando nós falamos, o Senhor coopera conosco, o Senhor está conosco e as pessoas são tocadas, creem para serem salvas. Verdade, verdade. Essa questão de falarmos do amor de Deus é muito importante, né? Porque um dia alguém falou do amor do Senhor para nós, né? E nós estamos aqui servindo, sendo abençoados por o Senhor, de verdade, dia após dia, recebendo de Deus. E é isso que nós queremos para todas as pessoas, né? Então, quando nós estamos no dia a dia, quem sabe na família, no trabalho, entre amigos, falar do amor de Deus é fazer o bem para as pessoas e também para esse mundo, né, pastor? Porque às vezes a gente acha que vai mudar alguma circunstância, alguma situação. A gente percebe muito isso, né? Em tempos eleitorais, épocas de votação, a gente vê assim o pessoal depositando uma esperança e uma fé muitas vezes em um candidato ou outro, mas na verdade é Cristo no coração das pessoas que começa a mudar a história, a família, né? Transformar corações. Então isso parte de nós que já recebemos do Senhor, que estamos recebendo do Senhor diariamente algo, né, da parte do amor, da graça, da misericórdia, também falarmos disso para as pessoas e levarmos o amor de Deus até quem precisa, né, pastor? Exatamente. Nós vivemos tempos em que o Evangelho tem sido pregado. Nós temos lives, nós temos programas de televisão, nós temos redes sociais, nós temos programas de rádio. Eu creio que o Evangelho nunca foi tão propagado, Adriano, como nos dias de hoje. Verdade. E isso é fundamental, é importantíssimo. Os recursos, a tecnologia, equipamentos que se tem hoje com qualidade para levarmos a mensagem de Cristo a mais pessoas e de uma forma também com maior qualidade. Agora, é fundamental, é indispensável, pastor Adriano, o testemunho pessoal. Verdade. Cada pessoa, cada irmão querido, cada irmã querida, onde quer que você esteja, ali você é alguém que Deus colocou estrategicamente para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo, para não se calar, para aproveitar as oportunidades. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 3: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos lá. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque
há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Ou seja, é um testemunho que nós temos que estar sempre aproveitando as oportunidades, pastor Adriano, para estarmos falando de Cristo. Quantas vezes no nosso dia a dia nos deparamos com situações onde as pessoas estão às vezes entristecidas, às vezes estão frustradas, machucadas, desanimadas pelas diversas situações desafiadoras da vida. E ali às vezes fica, uma oportunidade, fica uma brecha, uma porta aberta e nós não aproveitamos. Verdade. Como é importante nós estarmos atentos aos momentos que o Senhor está nos proporcionando para falarmos de Cristo, aproveitarmos oportunidades e não perdermos, Adriano? Verdade. Lá em 1 Pedro 3,15, é uma palavra que ela diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. É importante falar da nossa fé, falar do que cremos. E testemunhar, sim, pastor, é falar. Mas eu acredito que testemunhar também seja expressar aquilo que nós recebemos de Deus. Se nós falamos que Deus é amor, então temos que expressar o amor a essas pessoas. Se nós cremos e recebemos a misericórdia de Deus, também as pessoas devem enxergar que nós estamos expressando a misericórdia, a compaixão, porque o testemunho ele vem acompanhado, ele é um conjunto de coisas, é o falar, mas também é o agir, é andar, é se comportar, é estar de acordo com aquilo que nós cremos e aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós falamos às pessoas. Por isso que pregar, o senhor falou agora há pouco sobre tantas ferramentas que hoje nós utilizamos para levar o evangelho, para pregar, mas se não expressarmos esse amor no dia a dia, ali no convívio com a família, no trabalho, entre os amigos, na escola, na faculdade, pode ser que o falar, sempre vai surtir um efeito, mas com um testemunho, com uma ação, com aquilo que as pessoas estão enxergando em nós, de fato, de verdade, elas enxergando o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus em nós, com certeza, pastor. A palavra, ela entra nos corações e ali opera um milagre. Tem uma frase que se fala no mundo que para o cristão não vale. Aquela frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É verdade. Essa frase para o cristão não vale. O cristão, ele tem que ser um exemplo no que ele fala, ele tem que falar aquilo que é correto, que é verdadeiro, que é bom, falar de Cristo, mas ele tem que viver. E concordando com esse comentário que tu fizeste agora, em Mateus 5,16, Jesus disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Tem um outro texto que diz: por causa dos erros de vocês, o nome de Deus acaba sendo blasfemado entre os incrédulos. Então, fala sobre os judeus, inclusive, Então, realmente, nós temos que entender que as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, elas estão tanto com os seus ouvidos abertos quanto com os olhos abertos. Elas estão ouvindo o que nós falamos e estão olhando como nós agimos, qual o nosso testemunho, como nos comportamos, Então, como é importante aqui diz, assim brilhe a luz de vocês. Então, quem segue a Cristo anda na luz. E essa luz, queridos, ela é útil. Essa luz, ela é o que as pessoas precisam. Quem está sem Cristo está nas trevas, está na escuridão e precisa dessa luz, da luz de Cristo. E nós vamos chamar a atenção das pessoas, não para nós, mas para Cristo. Verdade. Tanto quanto mais essa luz de Cristo estiver brilhando em nós, através de uma vida na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da graça, do amor de Deus, uma pessoa que vive em comunhão com Deus, que serve a Deus, que vive a vida cristã, ela demonstra isso, ela inspira os outros. E também no aspecto do falar, do testemunhar. Então, como é importante você entender que através de cada um de nós, pessoas podem receber o Evangelho. E sabe uma coisa, Adriano? Às vezes as pessoas têm uma tendência, que é um erro, algo natural do ser humano, de julgar as pessoas pela aparência e já precipitadamente dizer: para esse aqui eu acho que eu não vou pregar
porque esse aqui não vai se converter. Para esse aqui eu vou pregar porque esse aqui tem um jeito de ser uma pessoa mais sensível. Então para esse aqui eu falo, para esse aqui eu não falo. E sabe que as pessoas podem se surpreender? Verdade. Porque às vezes, quando a gente pensa que uma pessoa, por causa do seu jeito, do seu temperamento, da sua forma como ela se apresenta, ela se aparenta, muitas vezes a pessoa pode achar que aquela pessoa ali, que aquele homem, aquela mulher, não está aberto para o Evangelho, mas é um equívoco. Por isso que nós temos que pregar para todos. Por isso que nós temos que falar a todos. Nós temos que semear. Em Eclesiastes diz, semeia a tua semente pela manhã e à tarde, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela ou se ambas serão boas. Então, nós temos que semear a semente de Cristo sem julgar pela aparência, em primeiro lugar, porque Deus vê o coração, em segundo lugar, porque a semente é poderosa, que é a palavra de Deus. Verdade. 20 anos, né, de fé, congregando, servindo, e vi muito isso, pastor. Vi muitas pessoas com coração duro, né, que olhando assim com os olhos naturais, nós enxergávamos assim, olha, esse aí não vai abrir o coração. Esse não vai se converter, não vai ser cristão nunca. Não vai dar bom. Mas quando o Senhor Jesus chega, quando o Espírito Santo toca, não tem coração duro que não amoleça. Não tem muro que não caia, não tem correntes que não sejam quebradas. Mas isso só é possível através do poder de Deus. A palavra nos mostra esse exemplo, né, através do apóstolo Paulo, né? O perseguidor da igreja se tornou um apóstolo, né? Alguém Tanto que Deus quando usou. Deus falou para Ananias ir orar por ele, Ananias relutou. Ficou meio assim, poxa, mas é o Paulo, né? Será Perseguidor mesmo? da igreja. Será que ele não vai fazer alguma coisa comigo? Mas não há coração duro diante do poder de Deus. E é nisso que nós precisamos crer. A palavra nos ensina isso. Então, quando formos falar do amor de Deus, pregar o evangelho, falar da graça, da misericórdia, é falar e crer, né? É testemunhar e crer, né? Nós falamos agora há pouco também do testemunho de vida, né? É inevitável, né, que quando falamos algo e não vivemos, né, criam uma certa barreira, se criam ali muros, interpretações equivocadas, mas quando de verdade nós estamos com o coração em Deus, mergulhados na presença de Deus e falamos do amor de Deus, aí não tem como dar errado, pastor. Aí a palavra de Deus ela entra, aí a pessoa, né, recebe e tudo dá certo. Por isso que nós de verdade precisamos crer, falar do amor de Deus e insistir, porque a palavra nos ensina que é desejo de Deus salvar a todos e também é desejo de Deus nos usar, pastor. Sabe o que eu já vi pessoas testemunhando, Adriano? Que muitas vezes, depois de terem recebido Cristo, alguém ter levado o amor de Deus para essas pessoas, elas perguntaram para aquele que o evangelizou, por que demorou tanto? Por que demorou tanto para me convidar para ir num culto? Tantos anos, às vezes, convivendo no trabalho, na rua. Por que tu não me falou antes que tu era cristão? Verdade. Por que tu não me falou antes da tua fé? Então, queridos, não limite o que Deus pode fazer através do nosso testemunho. Quando Paulo está em Corinto, ameaçado inclusive numa perseguição dos judeus sobre ele pensa em ir embora e o Senhor, ele visita Paulo durante a noite e diz para ele, não tenha medo porque eu estou contigo, ninguém vai te machucar, fica nessa cidade, prega a minha palavra porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu acho interessante quando Deus fala para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Pessoas que ainda não tinham sido salvas, pessoas que ainda não tinham se convertido, mas que o Senhor já estava as chamando, que o Senhor já estava tocando nos seus corações, mas que alguém precisava pregar para elas. Então eu fico pensando, você que me assiste, Adriano, quantas pessoas próximas de nós, na nossa cidade em que nós moramos, o Senhor já está agindo na vida delas. O Senhor já está tocando, já está cercando elas, já está escolhendo elas, mas elas precisam ouvir de nós. É uma tarefa da igreja, é uma tarefa nossa, de cada um de nós, termos esta chama e nunca esfriarmos neste coração que tem um desejo de levar Cristo para as pessoas. Então, você vai ver pessoas te agradecendo, como vimos no batismo neste final de semana, a alegria daquelas pessoas que foram batizadas e a gratidão por quem um dia fez um convite, quem um dia falou do amor de Deus, quem um dia disse, eu vou orar por ti, eu vou colocar tua vida diante de Deus, Deus te ama, Deus tem um plano, Ele enviou o Filho dele para morrer por ti na cruz. Fale isso,
Testemunhe. Diga para as pessoas, Jesus tem vida e vida em abundância. Diga para as pessoas, Jesus levou na cruz os pecados, as dores, os sofrimentos delas. Diga para as pessoas que Ele quer entrar e fazer morada no coração de cada uma dessas pessoas. Nós queremos orar agora, queremos abençoar a tua vida para que o Espírito Santo te dê ainda mais ousadia e ânimo para tu ser testemunha de Cristo onde tu passares. Obrigado, Pai, por mais este programa. Obrigado pelo teu amor. Amém. Obrigado porque o Senhor nos salvou um dia. Obrigado porque o Evangelho um dia chegou até nós. Amém. Mas também sabemos que há muitas pessoas sofrendo, Senhor, com um vazio dentro de si, sem alegria na sua vida. Há muitas pessoas, Senhor, precisando de Ti. Amém. Pessoas que precisam de salvação, precisam de perdão, de restauração, de transformação. E Tu tens poder para isso. E Tu contas conosco. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, usa-nos. Nós oramos nesta hora e oramos por cada pessoa que nos acessa e nos assiste, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito se derrame, nos capacitando quem nos assiste para serem, cada um, testemunhas de Cristo. Amém. Que o Senhor dê graça, dê sabedoria, amor e ousadia. E que o Senhor Te use nesses dias para Tu seres testemunha dEle, onde quer que Tu estejas. Nós Te abençoamos e oramos para que, através de Ti, pessoas perto de Ti alcancem o amor e a misericórdia de Deus e sejam salvas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bênção de Deus. Isso aí, o poder do testemunho. Há um poder muito grande em Cristo de salvar e tocar pessoas quando nós testemunhamos, Adriano. E não podemos nos calar. Vamos testemunhar cada vez mais. Verdade, vamos em frente, né? Falar do amor de Deus, viver esse amor de Deus e viver a bênção do Senhor. Valeu então, até o próximo programa, bênção. Valeu, até o próximo programa. Eu que agradeço estar junto com os irmãos aqui, com toda a equipe. Obrigado à nossa equipe técnica. Voltamos na quinta com mais um programa Mais de Deus. Deus te abençoe. Paz de Cristo.